E o Kisama, né, é uma declaração de amor, né, à história do Brasil, no que ela tem do elemento negro, né, a capoeira. Né? Então, por exemplo, eu falei antes que eu gostava muito e gosto ainda muito, né, do cinema de ação, e é engraçado, no Brasil, né, a gente não tem, por exemplo, como é que o capoeirista aparece na ficção brasileira? Pode ser telenovela, pode ser literatura, né? Bom, primeiro ele aparece muito pouco. Isso. Geralmente só fazendo aquela perna assim, só uma transição de vídeo para uma cena que vai ficar mais tempo. Exato. A cultura da capoeira, eu acho que ela é mais comum ela aparecer, por exemplo, num catálogo turístico, sim, num vídeo, né? Conheço a Bahia, isso, conheço o Rio, sempre vai ter alguém ali jogando capoeira. Agora, na ficção é muito pouco, tá entendendo? É muito pouco mesmo. Então tem alguma coisa que aparece no século XIX, né? Você tem lá o Memória do Sargento de Milícias, né? Tem o Chico Juca, que é o capoeirista lá e tal. José de Alencar botou alguma coisinha bem por cima, assim e tal, né? No Aloysio Azevedo, o Curtiço tem a antológica luta entre o Jerônimo e o Firmo, né? O Jerônimo é o português e o Firmo é o brasileiro capoeirista. Né, e tal. Mas é pouco, assim. Aí no cinema mesmo, né? Então o capoeirista ele aparece como o capanga do bandido. Sim. Pode ver essas telenovelas mais antigas, né? Tal. A telenovela eu acho que é uma coisa também que era muito mais presente na vida brasileira. Né? Hoje está decaindo. Sim. Então tinha um bandido, um cara lá totalmente caricato e tal, e sempre tinha um malvadão que fazia as malvadezas para ele, era um capoeirista. Pode ver que era um capoeirista. Sim. Né? E aí eu fiquei pensando nessa história, porque eu li uma vez uma matéria na revista super interessante que dos esportes de combate, no Brasil, a capoeira é a primeira em número de praticantes. Olha. Cerca de 6 milhões de praticantes. Em segundo lugar, vem o judô, com 1 milhão e 100. Então, olha só, né, a disparidade dos números. Olha de 6 para 1. Depois vem os outros. Sim, né, sim. Que tem bem menos, mas eu lembro muito bem desse dado, né? A capoeira, tipo 6 milhões, né? O mestre Tigre aí me falou uma vez que isso aí é mais. É mais porque os registros não são feitos corretamente. Mas, enfim, o fato é que é muito. Né? E aí eu pensei, poxa, esse negócio está errado. Né? Vamos fazer uma história em que o capoeirista ele seja o protagonista. E aí surgiu, então, né, Kisama. Né? Essa Kisama do Vitorino Kisama é o nome do protagonista. Né? Então é uma série, 3 livros, 2 já saíram, né? E o terceiro deve um dia, quem sabe, sair, né? Porque o primeiro livro que não está aí, ele acontece em 1868, na cidade do Rio de Janeiro. O segundo livro, que é esse aí, ele acontece em 1869, durante a Guerra do Paraguai. Eu ia falar agora que também tem um paralelo com a história de Blumenau, porque tiveram 65, 67 voluntários da pátria para lutar na Guerra do Paraguai, incluindo eles o Emil Odebrecht, que é muito conhecido como engenheiro Odebrecht, né? O Vitor von Kilza, que foi um dos primeiros professores, né, aqui da nossa cidade, né, professor de escola pública. E agora eu vou me esquecer do terceiro assim mais destacado, né? Mas enfim, né, a gente teve aí em 1860, eu acho que não foi em 1865 que aconteceu a Guerra do Paraguai? Ela começou a ser o primeiro episódio da guerra do finzinho de 64. Boa, isso aí. Digamos assim, a guerra mesmo, a reação começa em 65. Isso Os voluntários da pátria é de 65. Isso, porque eu lembro muito dessa data aí, desse ano. E aí eles foram, né? Então tu vê, a colônia Blumenau tinha 15 anos apenas e eles já se sentiam, né, brasileiros nesse sentido de lutar pela pátria, né? Então essas coisas eu gosto. E aí tem essas conexões. Pô, tu trazer aqui, como eu já estudei, é legal fazer esses paralelos, né? Legal. Cara, a Guerra do Paraguai é outra coisa assim horrível do ponto de vista de ideologia, né? Eu acho que quando a gente se debruça sobre um tema histórico, principalmente, eu acho que a primeira coisa é a gente deve esquecer as ideologias. Né? Porque é óbvio, cada um de nós acredita numa coisa ou noutra coisa, mas isso não é importante. Pode ser importante para a vida individual, Sim. né?
Então, por exemplo, hoje em dia, até hoje, tá? Existe gente culta defendendo a história de que o Brasil entrou na Guerra do Paraguai a mando da Inglaterra, porque o Paraguai estava se desenvolvendo, ia ser grande potência capitalista na América do Sul e não sei o quê. Isso é tudo bobagem, cara. Isso é uma bobagem que foi inventada por um... Na verdade, nem era historiador, né? Eu acho que é Chiavenato. Não sei se eu estou citando o nome corretamente. Que ali nos anos 70, né, por exemplo, você tinha que fazer uma crítica à ditadura, né? E realmente, ditadura não dá, né, cara? Sim. Ditadura não dá, pô. Você tem que eleger, tem que votar. É democracia, né? Você tem que poder votar, pô. Você não pode ser preso, sei lá... Censurado. Hoje em dia, quem está vendo isso, né, não me cancelem, por favor. Eu não gosto disso, sabe? Eu não quero ser censurado, tá? Pelo que eu falo. Então, tu tem que reagir à ditadura. Só que o problema é o seguinte, se você reagisse assim na cara dura, o pau comia. Sim, o uso da força era... Então, o que você faz? Você cria uma história para detonar com o exército brasileiro. Sim. Tá entendendo? Assim foram feitas músicas, marchinhas, né? Exatamente. E tudo mais, né? Então tem duas, assim, o Paraguai tem dois momentos, assim, sabe? Tem um momento que foi uma guerra, eu diria que inevitável, porque o território brasileiro foi invadido. Você tem o território invadido, o que você faz? Você vai ficar parado? Esperando ser tomado. A própria questão da colonização europeia, alemã, aqui no sul do Brasil, foi exatamente também para proteger as fronteiras, porque o Brasil, a gente conhece, é um território imenso, né, de proporções continentais, e aí na época não se tinha muita população. Tinha que povoar, e aí faz todo sentido, né? Pois é, então teve esse momento, aí vem essa coisa dos voluntários da pátria, e realmente, assim, muitos garotos, né, eles pegaram lá a espingardinha de caçar pica-pau e foram para a guerra. Foram, né, pegaram barco, foram lá para o Rio de Janeiro, foram para Porto Alegre, se alistaram e daqui a pouco eles estavam na frente de batalha. E naquela época é o seguinte, muita gente foi para a guerra, ficou lá 5 anos. Né? O cara chegava lá, um moleque, né? O cara saiu, imagina, o cara saiu de lá todo com a cabeça toda virada. Né? E realmente houve voluntários. Só que o que aconteceu? No meio da guerra, teve uma batalha chamada Batalha de Curupaiti, que foi a única batalha que o exército brasileiro perdeu, e perdeu feio, porque muita gente morreu, foi um tipo de uma emboscada, assim, e também o cólera, as pestes, aí virou, aí o jogo virou, aí não tinha mais voluntário. Entendeu? Porque daí as notícias chegavam. Eu não vou me voluntariar, eu não quero morrer. Era praticamente assinar uma sentença de morte. No começo da guerra tinha uma coisa heróica. Sim. Vamos lá. Aí mudou, aí sim, aí a coisa, né? Então, você tem, por exemplo, muitos livros que eles querem tratar a guerra como se fosse uma coisa só. Então, assim, a guerra sempre foi... Os voluntários da pátria sempre foram pegos a laço. Como isso aconteceu no final. Né? Tinha gente que era levada... Sei lá, o cara, por exemplo, o capoeirista era preso por arruaça no Rio de Janeiro. Dia seguinte ele já estava dentro do navio, já estava indo para o sul, já estava indo para... Sem treinamento, sem nada, jogava o cara lá na guerra. Né? Que se dane, né? Sim. E o que é inegável, né? O que é verdade, e o meu livro ele fala disso, né? No dia 16 de agosto de 1869... a chamada Batalha de Campo Grande, ou, na linguagem guarani, Acostanhu, o nome do lugar, isso é verdade, né? 20 mil soldados brasileiros, alguns quantos argentinos juntos ali, eles chacinaram 5 mil garotos paraguaios, 5 mil moleques, assim, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Que é a famosa história que eles colocavam o cabelinho de milho, assim, para o cara na luneta lá pensar que eles eram adultos, né? Então isso realmente foi uma barbaridade, né? Isso sim é uma vergonha para a história do Exército Brasileiro, né? Agora, por outro lado, você também tem que ver quem que botou aqueles moleques lá. Foi o Solano Lopes. Os caras falaram, ó, vamos assinar aí, vamos parar com essa coisa. Não, nós vamos lutar até o último homem, né? E aí colocaram aquelas crianças lá, os soldados brasileiros já estavam completamente exaustos, animalizados. Animalizados, essa é a palavra. Animalizados, né?
na confusão não estou justificando. Sim, sim. Não tô Mas de novo, né? Se transportando para a época e para tentar imaginar a mentalidade da época, né? E de uma guerra, porque assim, nós não vivemos uma guerra no fronte de batalha, né? Só um soldado sabe dizer o que é isso. A gente só tenta imaginar, né? Esse é o grande desafio do romancista. Imaginar... E também, né, não vamos esquecer que esses garotos, eles estavam armados, estavam atirando. Exatamente. Então, é complicadíssimo. É sempre complexo essas coisas. Por isso que eu não gosto das pessoas que simplificam coisas complexas. Não existe lado certo, lado errado. Existe um contexto da época e que, infelizmente, houve um impasse. Ou a gente simplesmente se deixava dominar, que é muito difícil, todo país quer se manter soberano, ou, infelizmente, né, mortes tinham que acontecer de ambos os lados, uns mais, outros menos. Às vezes, como tu falou ali, a questão dos meninos, mas ninguém colocou eles ali, ninguém resgatou das casas, pegou, né, eles já estavam lá armados, ou seja, alguém militarizou, né, esses meninos. Enfim, cara, acaba acontecendo. E aí, de novo, indo para cada vez mais para trás na história da humanidade, cada vez mais barbáries. E a gente fica até assim, meu Deus, da onde que a gente veio, né? A gente até tá muito bem, né? As nossas dificuldades são outras hoje em dia, né? Esse livro ele termina justamente nesse episódio, né? No dia 16 de agosto. Lá no Paraguai, o dia 16 de agosto é o Dia das Crianças. Olha só que emblemático. Por causa desse episódio. Olha só. Então né, geralmente o Dia das Crianças aqui também tem todo um outro contexto, né, que é o Dia de Nossa Senhora Aparecida, né, se comemora, mas lá também se lamenta muito por esse episódio, né, não se tem a mesma conotação, né.